Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no programa desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema do nosso programa de hoje é reflexões sobre o impacto da cultura terapêutica na sociedade. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o escritor Pedro Bandeira, o autor de literatura infanto-juvenil que mais vendeu livros no país, mais de 29 milhões de exemplares até agora. Pedro Bandeira nasceu em Santos, São Paulo, recebeu diversos prêmios, entre eles o troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, o altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e o de Personalidade Literária de 2023, da 65ª edição do Prêmio Jabuti pela Câmara Brasileira do Livro, uma homenagem por sua contribuição para o mundo literário e também o seu compromisso em enriquecer a imaginação de leitores de todas as idades. Pedro Bandeira, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, principalmente por poder estar conversando com o seu grande público sobre os benefícios da história, que ela existiu durante toda a vida, a existência da humanidade, e só agora a ciência descobre que as razões terapêuticas, a bela receptividade que essa arte de literatura contada pode dar aos seres humanos. Então, trazer o passado para ver como o passado nos ajudou e como o futuro ainda vai nos ajudar, aí, principalmente através de vocês, os grandes e as grandes contadoras de história. E de que maneira o brincar e o contar histórias podem ser vistos como formas de terapia cultural? Isso nasce naturalmente conosco mesmo, com o ser humano, o Homo sapiens, desde que surge, é igual, exatamente como somos hoje. Mas as suas vidas eram mais difíceis. Ah, Eles não tinham o conforto que a gente já tem hoje. Então, as crianças, eventualmente, no tempo das cavernas, elas iam dormir numa caverna, uma fogueira acesa, com medo do tigre que rugia lá fora, os lobos que uivavam lá fora. Então, geralmente, alguém tinha que tentar acalmar essas crianças. Então, aí nasce a arte. Eles não sabiam, mas a arte é um alimento para todos nós. Nós temos um lado direito do cérebro onde só fica emoção, e um lado esquerdo que só fica razão. Se nós tivéssemos os dois lados iguais, todo mundo é racional, nós enlouqueceríamos. Os dois lados iguais, todo mundo é só emoção, morreríamos. Então, quando você está com medo, você está com medo, você está com desconforto, o teu lado direito fala, defenda-se e tal. Mas aí, quando alguém, então, nessa hora, inventa uma música, canta alguma coisa, faz uma palhaçada, ou inventa uma história, a preocupação do ser humano, não só da criança, mas todos que estão ouvindo ali, passa para o lado gostoso. E ela calma. E fica prestando atenção, e ela calma, tá? E Olha ela só. se alimenta daquela emoção que foi criada pela música ou pela história, tá? Assim nasce a arte conosco, para nos fazer bem. E através a Vive e Deixe Viver trabalha com aqueles que mais precisam de consolo, que são pessoas, crianças que estão internadas naquela monotonia de ficar num quarto, do medo de vencer ou não aquela doença que as debilita. Então, ao contar histórias, ficou cientificamente comprovado que ao ouvir as histórias, até ouvir uma música, né? Depois vou dizer por quê,
você começa a produzir mais hormônios da alegria, da felicidade, da tranquilidade, endorfina e tudo mais. E está comprovado cientificamente que esses pacientes chegam a melhorar. A dor deles chega a diminuir quando ele joga tudo isso para frente. Agora, isso serve para qualquer ser humano, não precisa ser só o que está doente, Não né? precisa ser só Principalmente, criança também, não, né? não Mas precisa, uma não é boa só história criança. é. Todo adulto gosta. Você está numa festa, aquela bagunça lá, todo mundo, tá? De repente alguém fala: Gente, tem uma piada nova. Todo mundo fica quieto. É Por que eu vi a verdade. piada? Porque é uma história. É uma Uhum. história que ele vai rir, vai passar para a parte gostosa, né? Vai melhorar a festa, essa piada, tá? Uma festa muito séria seria muito chatinha, né? Então, veja a música. Muitas vezes você, que não está assistindo agora, às vezes está com algum problema, ou está com uma preocupação, alguma coisa, você põe uma música que você gosta para ouvir. Você vai, se acalma. É Porque a verdade. tua preocupação foi isso. E nós fazemos isso nós adultos temos obrigação de fazer isso, principalmente com nossos seres em formação. O ser humano nasce até depois chega à idade adulta, mas esse período a, a gente precisa muito trabalhar as emoções deles. Sabe? Não é só dar ordens frias para o lado racional dele. Nós temos que tocar no emocional dele. Ele ama, ele teme, ele tem medo, ele sente solidão, ele sente frustração, ele fica alegre. Tudo isso ele precisa saber trabalhar para chegar na idade adulta bastante bem resolvido nas suas problemas emocionais. Todos nós temos. Veja, por exemplo, uma das histórias clássicas da literatura infantil, deve ter sido inventada, ufa, lá longe, é o fato de um bebê, ele só tem aquele cheirinho da mamãe, do leite, o papai, só, não existe outro mundo para ele. Então, qual é a principal fobia dele? De um dia perder mamãe e papai, ser abandonado. Isso faz parte do nosso. Então, quando você conta a história de João e Maria, que efetivamente o pai e mãe abandonam os filhos, coisa que existia naquele tempo, quando a fome atacava, você deixava o Júnior para trás, só tinha que deixar, e os velhinhos também. E ele torce, ele treme de medo, de emoção, mas ele está no colinho da mamãe, tá? Ele está Uhum. no colinho da mamãe, ele está bem agasalhadinho ali, e ele sabe que aquilo é uma história, eu não vou ser abandonado por mamãe. Então ele resolve essa fobia aí, que é atávica, nasce com a gente, nasce com a gente. A gente precisa demais daquela mãe, daquele pai, e, poxa, se eu ficar sozinho, eu não tenho chance de sobreviver. Adulto você até consegue, tal, mas a criança você não consegue resolver. Então você vê, a arte resolve esse problema. E é gozado, né? Se você fizer isso com o bebê, no dia seguinte vai falar, mãe, conta de novo aquela história. Você Mas conta você tem, N vezes a mesma né? história e está Não é? sempre tudo. Até ele ficar realmente É. convencido e resolveu aquele problema, tá? Você falou que a contação de histórias, né, a Associação Vive e Deixe Viver, que conta história para crianças em hospitais, como as crianças acabam melhorando ao ouvir as histórias e tal, ou seja, como mexe emocionalmente, né, com as crianças, com os jovens, uma história bem contada, acaba proporcionando a eles uma espécie de alívio emocional, não é mesmo? Não é uma espécie, é alívio emocional É. mesmo, tá? Uhum. Porque ele tem que lutar a, e emocionalmente conquistar a esperança total de que eu vou ficar bom. Claro, não é só para a criança que está. Eu sei que vocês contam, já me contaram as pessoas que estão falando com criança que está com um câncer tão grande, carequinha, e a família sabe que ele não vai se recuperar. Mas nem todos são assim. Mas mesmo aquele merece colos, ele merece emoção, ele merece carinho. Um dia talvez ele vá morrer, mas ele torce. É muito chato, elas me contam que às vezes ela volta e duas, três crianças
não estão mais ali, porque não porque tiveram alta, é porque tiveram baixa. Tá? Então você vê, essas mulheres que abriram e começaram já há tantos anos o Deixe Viver e que conseguiram que aí viesse a ciência e viessem médicos e comprovassem cientificamente o trabalho dela. Então eles estão dando para nós, educadores de todos, não só doentes, como é importante a gente fornecer material com carinho. E outra coisa, para essas fase até chegar ao fim da adolescência, é importante o final feliz. É Uhum. importante o final feliz. Porque se eu sofro do abandono, mas há um final feliz, eu chego no final e resolvo, pronto. Mas se a criança ficar mesmo perdida, vem um lobo e come, não adianta nada, Não, ou né? seja, tem que ter e isso move a esperança, né? É a A esperança esperança, das coisas mudarem para melhor, a esperança de, exatamente. né? E vai mudar para É melhor, vai dar importante, certo. vai Tá, dar eu estou certo, com tem que dar dificuldade que eu vou certo. resolver. Tá? Uhum. O grande outro, inclusive, nós já falamos sobre isso, a importância de se preparar para a vida adulta é o autoconhecimento e a autoaceitação. Nós temos, para mim, na adolescência, muitos adolescentes que não se aceitam. Ah, eu sou muito gordo, eu sou muito baixinho, eu não sou tão bonita quanto a atriz da televisão, eu sofro com isso. Aí, de repente, se aceitar, e gostar de si mesmo. Autoestima é, eu sou isso, tá? Mas sou isso unicamente, ninguém mais é isso. Eu sou isso. Se você quer gostar de mim, venha por aqui, mas não tem problema. Uhum. Sabe, eu não sou, eu espero a menina ser paquerada porque ela é tão bonita quanto a atriz de televisão. A atriz de televisão é atriz de televisão. Outro dia eu vi uma, uma entrevista da Michelle Pfeiffer, que foi uma das Foi atrizes mais maravilhosa, né? maravilhosas, que o grande problema dela na adolescência era ser muito feia. Todo adolescente se sente feio, né? Se Todos, sente todos eles feia. se Então, sentem. É impressionante. se a Michelle Pfeiffer se sente feia, pensa um pouco, ela não Pois tinha é. conquistado a autoestima. É. Não Como é adianta homem comum dizer, você isso, é é. muito bonita. Eu falei, mas tá. Aí, quando ela conquista, veja que força. Você vai ter essa criança vai ter, vai se tornar um adulto com mais solidez, mais confiança nas próprias qualidades. Ele vai ter, porque o mundo em que você vai chegar como adulto, ainda mais hoje, é assustador. Assusta mesmo. Como é que eu vou enfrentar? Então, a arte, a música e a história pode me deixar tão forte que eu vou ser mais bem-sucedido na vida. Veja, você é adulta. Você, Uhum. querida, você às vezes vai ao cinema com seu marido e é um dramalhão o filme com a Meryl Streep. Amanhã, amanhã você chora. Que é outra grande atriz maravilhosa. Nossa, né? Você chega no fim do filme, você acaba o filme, você enxuga as lágrimas e come pizza com o marido. Ué, mas você não estava chorando ainda há pouco? Sim, mas você sabia que aquilo é arte, você Uhum. sabia que aquela mulher não está, mas ela está passando para você um problema que às vezes até você tem, ou você pode vir a ter, e a solução desse problema te engrandece. Uhum. Você sai feliz. Tá? Sabe Vo- vo- aquela coisa, uhum. não precisa ter problemas no casamento para saber o que é o ciúme. Você pode ter lido Dom Casmurro, assistido Otelo, do Shakespeare. Sabe, você vê como o ciúme é um sentimento que tem que ser combatido. O ciúme Uhum. vazio é horrendo, horrendo, destrói, você sabe mesmo, né? Uhum. Destrói famílias e tudo. E assim é a arte. Ninguém vive sem arte. Pedro, você falou aí da Michelle Pfeiffer, que se achava feia na adolescência, e é assim, é super comum. Em A Marca, de uma Lágrima, o seu livro, a personagem Isabel também lida com baixa autoestima, né? Ela se olha no espelho, se acha feia, se acha gorda, né? Eu E sou. também tem um problema do amor não correspondido, que também é outro problema que os jovens sempre enfrentam, né? São duas É, questões aí que permeiam essa fase da vida, que é a adolescência, não é verdade? Você acredita que A Marca de uma Lágrima, por exemplo, já ajudou muitos jovens leitores a me refletirem ajudou. sobre os seus próprios sentimentos, sobre suas próprias inseguranças? Você Essa foi a acredita? minha Já teve intenção. algum feedback disso?
Ufa, se tive, se tive. Esse livro tem muito tempo. Antes eu recebia sacos de cartas. Agora não tem mais carta, mas você Não tem. recebe e-mail, mas um pouco menos, porque as pessoas não sabem o meu e-mail, né? Então, Uhum. agora eu tenho minhas redes sociais. Se quiser, pode mandar para minhas redes sociais. Ah, ah, Pedro Bandeira, arroba gmail.com. Isso aqui eu encontrei na internet sobre. Cala a boca. Vê que chato, ele vem me dar. Não Então, é? Mas como o é que é mesmo escritor, assim? Então, como é que para é mesmo o seu crianças, e-mail? Fala de novo. pedrobandeira@gmail.com. Pode mandar que a gente responde mesmo. Mas escuta, o escritor, para a fase de formação, desde o berço até o fim da adolescência, ele é também um educador. Ele tem que estar preocupado com quem ele está falando, tá? Uhum, Qual é o meu público? Então, se o meu público, eu quero fazer uma historinha para o comecinho do fundamental, para criança de 7 8 anos, eu tenho que saber o que ela pensa, quais são os seus medos, quais são os seus sonhos, suas esperanças, tá? Eu tenho que fazer uma história que pega a emoção dela. Agora, a minha preocupação foi sempre essa da autoestima. E a marca de uma lágrima, uma história de autoestima. É uma menina que é boa aluna, ela é ótima aluna, escreve bem, mas ela é solitária, ó, a família se separou, o pai só pensa que ela quer ganhar uma bolsa nova, uma roupa nova. Ah, e a mãe está sempre preocupada com sinusite e tal. Então ela é muito sozinha e a autoestima dela é lá embaixo. E ela, o maior inimigo dela é o espelho, isto é, ela mesma, né? Ela se olhar como eu sou feia, eu tenho uma espinha aqui, né? Sabe? Então, isso é tão normal. E eu quis fazer um livro que mostrasse, que fizesse com que ela se gostasse. Porque o problema não é que o rapazinho que ela está paquerando goste dela. Primeiro ela tem que se gostar. com De repente certeza. ela, eu agora descobri que eu sou isso. Então, se você quiser, chega aqui, mas eu me gosto. Isso dá uma força muito grande para uma pessoa que está se tornando adulta. Pô, eu me gosto, eu sei o que eu posso, tá? E vou lutar por isso. E vai dar certo, tá? Agora, se você entra na idade adulta, capengando, com a sua autoestima capengando, vai ser mais difícil. Você vai ter aquela timidez, sabe? É uma timidez que te impede de realizar coisas. Então, esse livro foi muito bem recebido. Olha, quando eu escrevi, eu calquei bastante esse problema da autoestima, né? E eu achei que estava exagerado e propus à editora publicar o livro sob pseudônimo. Aí ela falou, deixa, Imagina. vai, Mas não é exagero, não, né? Não é exagero. não é exagero, é Não, assim que não a é. arte tem que É, ser. é. Ela não pode pôr pano quente, ficar pondo pano quente. Ela tem que mostrar que há um caminho. A conquista Uhum. autista é um caminho, às vezes doloroso, às vezes tomando susto, mas você chega lá. Que Então, maravilha. a gente Eu pode recebia dizer, tanta carta é, e dizia, mas que Pedro, delícia. exatamente eu como eu sou. Você escreveu a minha história. Tão Uma lindo. identificação total, né? Não, a gente aprende tanta coisa, aprende É. até. Eu tive uma carta que me fez, vamos dizer, muito bem, de uma menina que me escreve dizendo que adorou a marca de uma lágrima, mas ela tem uma bronca, porque ela é preta, ela é Hum, negra, hum, e o personagem não é negro. Eu falei, mas que cor tem o personagem? É um ser humano. é. Podia ser qualquer coisa. Ela é uma menina como você ou como qualquer outra. Mas você tá com a tua autoestima tão baixa que não entende uma menina negra como protagonista. Uhum, Ela tem que se assumir. Peraí, eu sou Isabel mesmo. Eu não falo da cor dela, nem da altura, nem se ela é gorda, se ela é magra, sabe? Ou se ela é norueguesa ou do Congo. Ela é um ser humano ou cheio de seja, problemas de você pode autoestima. imaginá-la como você mesmo, né? Como você quiser. Como Olha, você eu aqui, quiser, então, como o você livro deve mesma. ser. Uhum. O livro é um espelho. Eu tento fazer isso. Então, as Quando eu escrevo histórias uma. são um É, espelho mesmo, né? eu tento fazer isso. Botar um problema real do meu aluno. Eu tenho livro sobre o menino tímido que, de repente, tem que sair. O menino que está saindo
da infância para chega de sonhos para uma adolescência em que ele tem que se assumir com a realidade. Então, eu procuro tocar isso mesmo, deficiências e tudo mais, para ajudá-lo. Assim, tá bom, eu não jogo tão bem futebol quanto meus colegas, mas eu tenho outras preocupações, eu sou outra pessoa, tá? E eu gosto dessa pessoa, tá? Eu tenho qualidades e as pessoas têm que olhar essas minhas qualidades. Por isso que eu quero, quando o livro se abra na frente do adolescente, ele olhe, eu sou aqui, eu sou o personagem. Adoro quando eles mandam, eu sou o teu personagem, tá? Uhum. E eu acho que eu sou assim, não é que os outros escritores infantos juvenis devam ser como eu. Eu sou como sou. Então, eu me sinto um escritor educador. Você se sente responsável, com muita responsabilidade como escritor, ao criar histórias que podem ser lidas dentro desse contexto terapêutico, né? Onde o jovem, né, as crianças, os adolescentes interpretam, né, cada coisa que você coloca ali na história, cada desafio, cada problema. Claro, o que vocês colocaram como tema a história, a literatura terapêutica. Uhum, E é toda sempre terapêutica, tá? E não é só que a pessoa precisa estar doente. É uma terapia para todo mundo. Inclusive, é como se eu fosse não só um educador, mas também um psicólogo, uhum, tá? Que eu entendo o problema do meu leitor e ponho ele no colo, tá? Então, olha, eles tomam tão confiança na gente, porque já são bem mais de 40 anos de literatura, e que eles passam a acreditar na gente muito, para confiar na gente. A gente recebe cartas incríveis, cartas de meninas que contam confidências para mim, esperando, mas certamente não contou para sua mamãe, sempre para seu papai, uhum, tá? Então, isso aí é uma responsabilidade enorme, tá? com Eu não posso certeza. pisar na bola para saber, Uhum. não, confie na arte, Então, confie no artista. Então, a gente pode dizer que as suas histórias elas ajudam os leitores a processarem as suas próprias experiências, às vezes até de dor, de crescimento. O Isso. editor, crescimento. Claro que há alguns temas que eu não domino e eu não me meto. Hum. Tá? Como por exemplo. Por exemplo, problemas homossexuais. Muitos me falam para eu fazer, mas eu não domino. Eu não sei como é tenho, por exemplo, até netas homossexuais, uma neta homossexual, uma querida sobrinha homossexual. Tudo bem, eu compreendo, perfeito, mas eu não sei o que está lá dentro dela, qual é a emoção. Tá, e Então, é botar muita isso. responsabilidade falar de uma coisa que você não Exatamente, está eu posso seguro aí em pisar falar. na bola, entendeu? Uhum, Eu não posso. Ah, há várias coisas, por exemplo, eu tentei o menino, a falta da visão. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho gravíssima é a falta da audição. Porque você vê que muitas pessoas cegas conseguem ser felizes na vida, sabe? Os maiores cantores, milionários, né? Eu conheci gente assim, que fala, todo mundo fica com pena de mim que eu sou ceguinho. Eu ganho muito mais que ele. Sabe? São artistas maravilhosos. Mas a surdez. Eu já pensei muito, estudei, procurei ler, mas não me sinto capaz de fazer um personagem e fazer-o trabalhar a história da surdez. Eu me sinto muito incapaz, tá, de fazer isso. Então, há pontos em que eu não sou capaz. Mas tenho colegas meus que são capazes e fazem trabalho maravilhoso. Então, dentro da literatura infanto-juvenil brasileira, há uhum, para tudo, tudo mesmo, tá? Tem pessoa que sabe trabalhar com esse tema, não é? Eu não sei, eu só pego temas que são gerais, tá? uhum, A gente sabe que isso é possível fazer uma boa literatura com todos os temas do ser humano, mas você uhum. não pode se dizer, eu sei todos os temas, sabe nada, sabe alguns. Tá certo. Olha, a gente vai conversar
mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu te peço licença, para dar agora um aviso importante, tá certo? A gente volta daqui a pouco a conversar. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos a conversar com o escritor Pedro Bandeira, que antes de começar a escrever livros infanto-juvenis, ele cursou ciências sociais, trabalhou como jornalista, foi editor, redator, diretor de criação e diretor de marketing, fez teatro profissional como ator e diretor e ainda trabalhou na televisão no início da década de 60 como apresentador de programas para a juventude. É muita coisa, hein? Mas quanta história você tem para contar, hein, Pedro? Acontece o seguinte, você nota que é sempre, eu sempre trabalhei na comunicação, Uhum, ah, sempre comunicação. E a principal comunicação, sabe qual é? É você usar bem a tua língua. Eu defendo muito, não só a parte emocional da literatura, mas a parte educacional. Por quê? Para que serve a língua? Para a gente conversar, para eu conversar com você? Puxa, eu converso com você, agora eu vou conversar uma hora com você. O resto do tempo eu converso comigo mesmo. uhum, Eu penso em língua portuguesa. Então, veja, se eu tenho o pouco conhecimento da língua portuguesa, se eu li pouco, conheço poucos vocábulos, eu vou pensar menos, vou pensar pior. Eu não vou ter ideias, tá? Então, a riqueza vocabular é fundamental para eu pensar, para eu criar. Entendeu? Então, quanto maior a quantidade de textos que eu tenha lido, eu tive um contato maior com 1000 coisas, eu tive nomes para cada coisa, tá? Eu escrevi até um livro chamado Alice no País da Mentira, que trabalha o conhecimento real de cada vocábulo. Sabe? Uma pessoa inculta, talvez não sabe o que quer dizer calúnia, tá? Talvez não saiba, e é importante saber uhum, que calúnia e delação são palavras antagônicas, embora sejam o mesmo ato. O ato de contar uma história para um terceiro, tá? Então, essa sutileza da língua melhora a tua vida. Você tem uma vida mais sutil e vai ter mais ideias. O Brasil é um país pobre, justamente porque a nossa história da educação é horrível, tá? Quando, por exemplo, no fim do século XIX, começo do XX, o primeiro mundo já estava todo alfabetizado, inventando. O Japão já fabricava aviões, tá? Nem foi para lá, na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, já inventava tudo, as ferrovias inglesas e tudo mais. E o Brasil tinha uma taxa de analfabetismo de mais de 90%. uhum. E Pedro, como é que, hum, né? continua, desculpa. Então, só 5 ou 6%. O grande escritor da história do Brasil, que é Machado de Assis, ele, quando publicava um livro, o livro só tinha 300 exemplares de tiragem, porque não havia mais de 300 pessoas capazes Uhum, de ler, não o livro dele, de ler. Então, é por isso que nós somos rabeira. Então, nós temos que lutar para por essa educação, para que todos os brasileiros sejam capazes de ter muita língua portuguesa dentro da cabeça dele, para pensar melhor, para ter ideias, ser criativo. E você vê, o Brasil não é que não é criativo, você vê pessoas até pouco, que até leem pouco, porém, são gênios. O Cartola uhum, foi um gênio. Já imaginou se o Cartola tivesse a chance de ter uma boa escola? Como seria esse homem? Ele fez, poxa, ele pintou, ah, sei lá, ele pintou com a palavra,
Coisas assim lindas como as rosas não choram, as rosas apenas exalam o perfume que roubam de Perfume ti. que roubam Puxa de ti. vida, É lindo isso. Tá? ele vivia de lavar carro, gente, tá? Ele Então, era uma você vê, pessoa muito sensível, né? né? Muito... Nós perdemos, veja Ah, quantos gênios, quantas pessoas maravilhosas nós perdemos graças a essa péssima história da educação. Né? Hoje a gente tem que convencer todo mundo da importância disso, é a única maneira. Tá? Eu uhum. nem sei por que eu entrei nessa conversa, mas a Mas tem pergunta tudo a ver. E você, quando você vai escrever um livro, você se inspira em outros contos, o que você viveu? Como é que é essa coisa da inspiração que brota? Por exemplo, Pois A é, Hora da Verdade segue a dúvida de Dom Casmurro e de Otelo, por exemplo. exato. Uma das coisas que a falta de autoconfiança traz num adolescente é assim, puxa, eu sou feio, ninguém vai gostar de mim. Tá, eu gosto daquela menina, mas ela está namorando o velho. Então, a pessoa de ciúme, baixa autoestima e tudo mais. E a maior obra da língua portuguesa moderna, claro, sem dúvida, uma Dom Casmurro, que é uma história sobre o ciúme. Ele até baseou-se numa peça de 400 anos atrás chamada Otelo, de William Shakespeare. Só que Otelo é explícito o ciúme. É explícito. O Otelo realmente é envenenado por um sujeito chamado Iago. E ele ama a Desdémona ama ele, mas o cara começa a fofocar e tentar mostrar que a Desdémona o trai. Só que isso é claramente isso, e no fim ele até mata a Desdémona. Shakespeare sempre era assim, mostrando que o mau sentimento chega ao desastre. Machado baseou-se, sim, no, no, no Otelo, claramente. A Desdémona é Capitu, o Otelo é Dom Casmurro, é o Bentinho, e o Iago é José Dias, que faz fofoca o tempo todo. Muito bem, isso é muito importante para essa idade. Só que essas duas obras geniais, provavelmente não chegam no adolescente. A linguagem shakespeariana, então, só mais tarde ele vai poder ver, talvez. E mesmo o Dom Casmurro é tão profundo que você tem que ter vivência para curtir. Então, eu falei, puxa, eu posso usar isso para o meu adolescente que está realmente vivendo isso, mas mostrando que ele não precisa matar a Desdémona no final. Quando você é jovem, você tem o direito de errar, mas tem o direito de se recuperar. Olha, isso é importante. Né? Tá? Eu tive ciúme, foi ruim, mas peraí, eu estou crescendo, eu estou resolvendo meus problemas, eu posso superar isso, tá? Eu posso ter inveja, mas não, peraí, mas eu posso superar isso. Ele tem o direito de errar, porque ele está aprendendo a viver. Aí eu adaptei, né, usando até palavras e cenas muito iguais, de tanto de Otelo quanto de Dom Casmurro. Eu adoro ter feito esse livro, e é inclusive um livro que se o professor usa isso com seus alunos, mais tarde, quando ele tiver que ler Dom Casmurro para o vestibular, ele já está preparado, ele já entende, já vai compreender melhor. Então, antecipa um grande prazer que ele poderá ter na vida, porque até hoje eu releio Dom Casmurro com prazer, encontrando coisas novas, porque realmente aquele escritor foi aquele escritor negro, epilético, magrinho e tal, conseguiu ter uma sensibilidade tão enorme, tão grande. É incrível, incrível. Ele é um professor para nós todos, viu? É, genial. A pergunta especificamente era sobre. Eu falo muitas vezes, me perco. Ah, não, Não, a gente adaptações. estava falando da Hora da Verdade, você não falou aí da sua protagonista em A Hora da Verdade, você falou de Dom Casmurro, você falou de Otelo, mas a A protagonista protagonista, Yara, eu não é? eu Que mudei os morre de nomes. ciúmes. Então eu fiz o Iago, Yara, uma menina que é fofoqueira. Ela é ciumenta, tenta destruir o amor porque ela quer um garoto e tal. Aí mudei. A Desdémona vira um rapaz muito bonito, filho de inglês, que é noivo, que é a Desdémona, chamado Desmond. Então, Desmond. e a menina negra se chama Adele,
mas eu acho que numa nova edição ela vai chamar Otelo, para saber mesmo que ela é. E é uma menina negra, muito Uhum. amiga da Yara, e a Yara, mas só faz coisa má para ela ficar com ciúme, ela fica desesperada. Tá? Mas eu também, eu tenho até Hamlet. Hamlet lido de trás para frente, da Thelma, Ah, cá no fim. Então, eu fiz uma Thelma adolescente, que passa pelas mesmas dúvidas do Hamlet, usando trechos de Hamlet e tudo mais, para poder antecipar para o meu leitor uma obra que, puxa, é muito difícil, Hamlet. É maravilhosa, mas, poxa, tem que ter maturidade para curtir Hamlet, né? Mas mesmo você citou a Marca de uma Lágrima. A Marca de uma Lágrima é a transcrição de Cyrano de Bergerac, uma peça francesa do século XIX, fim do século XIX, que eu também, que é muito chata para se ler hoje. São versos dodecassílabos e tal. Então, olha, raramente o ser humano brasileiro vai chegar a essa peça. Mas eu posso contar essa linda história para um adolescente, uma história hum. atual, porque sempre será atual. Sempre. Cyrano, ele se acha feio e aí ele Ele escreve é feio. No caso, divinamente. ele é mesmo feio. Ele tem um narigão. Ele é mesmo feio. O Gerard Eu Depardieu fez ele no cinema, né? Com aquele Pois nariz é, grande do Gerard. E antes o José Ferrer fez em 1951. Eu tenho o DVD dessa história. É Hum. muito bonita a história, muito bonita, mas acaba em tragédia, sempre acaba em É, tragédia. E é. eu quis Mas, mostrar mas que que ele escreve muito bem, né? Aí, no caso, sua muito. personagem também. O meu personagem escreve muito bem e faz e escreve o menino que ela ama entregar as cartas para a sua rival. Ela sofre com isso, e tal. E aí, no final, ela se descobre, peraí, os caras namoram por causa de mim, por minha causa. Porque eu escrevo poemas para os dois, um entregar para o outro. Olha meu poder! Aí ela, pô, que nada. Eu sou mais eu, entendeu? Então, ela se encontra. Mas é também a adaptação baseada em obra. Eu tenho também o Medo e a Ternura, que é baseado em não, Corcunda de Notre Dame. A gente usa coisas, que é coisa que eu sei que vai demorar para o meu leitor chegar lá. Eu quero antecipar, porque o Uhum, problema dessas peças ou romances é um problema que existe muito na adolescência. Tá? Então, eu simplifico botando lá, de modo que ele possa já curtir, pensar, é mesmo, tá? Essa é a nossa missão do uhum, escritor, sabe? A gente, todo mundo adapta Chapeuzinho Vermelho, adapta Patinho Feio, que são clássicos imortais, né? Eu faço tudo, mas algumas coisas, a maioria das coisas, a gente são coisas que eu observo, né? Ou observando na vida, porque o escritor tem que ser ponta de dedo, né? Sensibilidade. Ou que eu estudei em alguma coisa, então eu falo, puxa, eu preciso trabalhar o momento em que o menino, a menina está crescendo e já não, já quer se tornar adulta, então já começa a contestar o que a mamãe e papai falam. Isso é velho, isso é coisa de velho. Então, e é uma coisa que ele ama aquela pessoa. E chega a brigar, às vezes xingar a mãe e o pai, mas aquele é o grande amor, é a base dela. Mas ela quer, na verdade, que seus pensamentos, suas opiniões sejam tão fortes de modo que ela possa se tornar independente. Então, esse é um tema que eu preciso botar lá. uhum. Preciso botar, preciso botar. A superação de medos e inseguranças é sempre um tema recorrente em suas obras, não é? Como é que você enxerga o impacto de histórias de resiliência na vida de seus leitores? Olha, eu acho que a minha vida e minha experiência de vida me levam primeiro para isso, porque eu tive eu fui primeiro um menino muito sozinho, porque meus irmãos eram muito mais velhos e eu não tinha irmão nem irmã, eu não tinha, eu brincava sozinho e lia muito, né? E eu tenho a impressão que muitos dos meus problemas resolvi porque eu lia muito, tá? Porque eu gostava de ler, mas ler para me divertir. Eu não lia para estudar.
tá? Mas me diverti. Então, eu lia ali aquelas aventuras, aquelas coisas, romance, o que viesse. E eu acho que consegui superar muitos problemas. Ainda, claro que sobreviveram outros, mas por coisas que eu li, por histórias que eu li. Sabe, eu me lembro que, por acaso, eu li o Dom Quixote, porque eu vi um livro bonito que tinha um tio lá, grande, encadernado, e aí eu achei que era uma aventura de cavalaria. Eu gostava muito de aventura, de cavalaria, essas coisas. Eu lia, né, aquelas aventuras, achava ótimo. Então eu comecei a ler Dom Quixote como se fosse um romance de cavalaria, né? E aí eu vi como é que é ser velho. Porque hoje, mesmo sendo jovem, o Don Quixote era um homem que não aceitava que o tempo mudasse, a modernidade. Ele queria voltar aos tempos heróicos da cavalaria, tal. Então, uma novidade como um moinho era uma coisa, era um demônio que precisava combater. Mas hoje, até um jovem sente isso, porque as novidades aparecem todo dia. E ele não domina, e não consegue dominar. Ele corre atrás, e nunca chega lá. Olha, eu tenho problemas grandes, eu tenho problemas, às vezes, no celular, e eu preciso que o meu netinho olhe, porque o controle remoto da televisão tem botão, muito botão. É Eu demais. preciso, eu preciso, sabe? Então, nós todos somos Don Quixote hoje em dia, tá? Somos Don Quixote. E você tem que aceitar a modernidade. Você não pode lutar. Tem gente que diz, antigamente era melhor. Não era melhor. A vida está cada vez melhor. Não venha a senhora que tem a minha idade dizer que era bom quando você era menina. Quando você era menina, você podia pegar poliomielite e É, ficar aleijado para sempre ou morrer. Podia pegar sarampo e morrer. Podia pegar varíola e morrer. Sabe? Não era melhor, não. Hoje é melhor. Hoje, mas você nós temos outros problemas novos para enfrentar. Então, vamos tentar aceitar a inteligência humana, que ela avança, só que agora avança rápido demais. é, E isso nos assusta, tá? Isso assusta muita gente. Tem muita gente que você vê que está assustada com a modernidade. Eu encontrei pessoas que dizem: não, esse negócio de micro-ondas, não, isso aí de ondas, caramba, o micro-ondas é uma invenção maravilhosa, né? Economiza tanta coisa, economiza gás e tempo e tudo mais. você E, está falhando, sabe, você está falando aqui sobre um olhar mais positivo para a vida, né? Que é importante a a gente ter um vida, olhar mais positivo, né? ah, É sabe, eu verdade. não entendi isso, mas vou tentar entender. Não, eu não gosto de novidade. Não, você tem que gostar. Olha, quando comecei a escrever, você não acredita, mas eu não escrevia na máquina de escrever. Como jornalista, tinha que ficar na Olivetti. Mas Eu livro não lembro. dá, porque, né? Porque você não pode corrigir na máquina de escrever. Você não pode, sabe? Eu até cortava com gilete e punha um durex para botar mais um pedacinho para explicar melhor o assunto. Isso era um inferno. Então, meus livros eu escrevia à mão, a lápis. A lápis você pode rabiscar, escrever do lado, apagar e tal. Aí ia para a Olivetti só para passar limpo e entregar para a editora. Agora vem do computador, o processador de texto. É um milagre! É verdade. Aquela parte Facilitou chata, muito, hein? né? É. Aquela parte chata de fazer original, você não tem. É só a criação. Aí você recorre, então, epa, epa, sai bonitinho sempre na tua frente. Então, você tem que ser a favor. A favor. Antes eu tinha que pegar uma coisa, eu ia até a editora entregar um texto. Mas o tio estava em Praga e consegui ver as ilustrações de um livro meu que estava sendo preparado. Em Praga, eu vi, mandaram, gostei, gostei. Sabe, antes não, o ilustrador tinha que fazer tudo no, aquarela, no papéis e entregar na editora lá. Não tem mais nada disso. Então, você conta? Não. É claro que eu sei, que a gente é Olha, contra a maldade humana, a guerra e tal, né? uhum. Mas a inteligência humana dá um baile na gente e a gente tem que aceitar o baile, tá? Olha, E ter, mas opa, legal, vou tentar entender isso, sabe?
Tá, mas agora eu vou te Realmente. confessar, toda vez que eu for olhar aquele controle remoto cheio de botão aqui da minha televisão e que muitos não sei mexer, eu vou lembrar sempre de você. Pedro, Você tem que ter um netinho do lado dessa netinha Fernanda. Já a minha crescer só um tem pouco, e 7 ela meses. vai saber. Tá certo. A gente vai fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa e voltamos já já a conversar. Tá bom? A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Eu quero ser, contando as histórias que te fazem feliz. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o escritor Pedro Bandeira, autor de mais de 100 livros infantis e juvenis e que já vendeu mais de 29 milhões de livros. Pedro, em muitos desses seus livros, como na série Os Caras, as personagens trabalham em equipe para superar desafios. Você acredita que o valor da amizade e da colaboração pode influenciar positivamente os leitores, especialmente em um mundo onde muitos se sentem isolados? Bom, eu comecei a escrever para o que chamam hoje ah, Fundamental 1, para criança menor, tipo os livros que o Monteiro Lobato escrevia. Ele escreve livros para a terceira infância, que a psicologia se chama a idade entre 7 e 11 anos. É uma fase muito gostosa. Você vê Narizinho, uma menina solitária, que vive de sua imaginação. Ela inventa, ela cria tudo, cria que uma boneca fala, e fala. Você, quando tinha bonecas, você conversava com as bonecas, fazia aniversário das bonecas, dar parabéns e tudo, né? Punha uma boneca de castigo que tinha se portado mal, não é? Então, é analisinho. E eu comecei pensando em literatura, esse tipo de literatura que a gente chama de infantil e que me fez ler. Eu adorava o Lobato. Pronto. Aí, mas aí fala, puxa, Pedro, você tem que fazer um livro para o ginásio. O ginásio hoje chama Fundamental 2. Aí eu falei, aí é outra fase. É uma fase totalmente diferente. Aí é uma coisa que já a fantasia boba, a criança não aceita, ou a jovem não aceita. Quando é pequenininho, ele aceita. A galinha falou assim para o pintinho, tudo bem, ele entende que a galinha é a mamãe e eu sou o pintinho, né? Mas agora não mais. Isso é coisa de criança. E e aí acaba a fase da terceira infância, que é uma fase solitária e imaginativa. Agora ele já não quer ser sozinho. Então todo mundo tem uma turminha, alguns amigos especiais. Tem 40 pessoas na sala, só que ela tem 4 ou 5 que são seus amigos totais. Ela conversa o tempo todo na escola com aqueles meninos. Quando chega em casa, ela liga de novo para continuar a conversa. Então eu falei, bom, então não posso fazer um herói solitário. Antes eu posso ter um herói solitário, e tinha heróis, sei lá, para fazer mais coisa imaginativa, mas sempre, nunca tem turminha.
uma pessoa que está vivendo sua imaginação. Agora, aí eu precisava de uma turminha. Falei, vou criar uma turminha. Mas vou criar uma turminha que adora ser, brinca de ser, fim da primeira, da terceira infância, brinca de ser detetive, tenta de ser super, como é que é? Herói e tudo mais. E quando de repente, como acontece na adolescência, a realidade se impõe e eles têm que lutar por essa realidade. Só que eu cheguei aí e falei, bom, mas que realidade? Eles querem ser detetive. Mas eles não podem lutar contra uma coisa real, lutar contra um crime, morte, alguém morreu. Não, isso é para a polícia. Eu precisava de uma metáfora. Eu precisava de uma coisa forte para eles, mas uma coisa metafórica. Então aí que eu criei eu vinha nessa época eu saía do jornalismo, porque o meu jornalismo foi numa época muito ruim. Quando veio a ditadura militar, eu era um jovem jornalista. Quando ela saiu, eu já era um velho jornalista, né? Que eu até passei por publicidade e tudo mais. Como ator, que eu fiz teatro também, eu sofri muito nessa fase, pessoalmente, fora a parte política e social, mas eu sofri muito com uma coisa chamada censura, Uhum. tá? Como jornalista, volta e meia, eu cortava alguma coisa que eu havia escrito, ou então eu sentar dizendo, isso eu não posso escrever, porque senão... Foi horrível, foi horrível. Horrível, isso já é Em teatro, autocensura, era o tempo inteiro o autocensura tempo também. todo. O teatro, então, foi censurado brutalmente. Bom, e aí era o quê? Era o autoritarismo. Era a ideia do eu que sei e imponho a você como é a vida e como você deve pensar, tá? Então, aí veio um sujeito maluco que cria, então, uma droga que faça as pessoas obedecerem a ele. A droga da ditadura, do cala-boca. Me obedeça, viu? Eu que sei. Isso você não pode assistir, isso você não pode escrever, isso você não pode pensar, tá? Até o crime de pensamento, né? E todas as ditaduras viveram por isso. Aí pegou muito bem essa história, porque a ideia, quando você é pequenininho, você tem que obedecer mamãe e papai. Vai falar, não sobe aí que você vai cair, é verdade. É melhor não subir aí que você vai cair mesmo. Mas quando você vai chegando na adolescência, você já não está engolindo tudo, obedecendo, né? Ai, sim, senhor. Não, você tem que aprender a dizer não. É muito difícil dizer não. Dizer sim é fácil. Ah, sim, senhor. Concordo. Sim, senhor. Ah, sim, sim. Mas, de repente, isso que você está falando é errado. Eu não quero. Digo não. É difícil. E é um momento que você precisa dizer. Nós temos muitos casos de violência sexual contra meninas, É. porque ela não sabe dizer não. E, de repente, chega um adulto, a criança tem 10 anos. Isso é uma barbaridade total, 12 anos, sabe? Porque ela tem que saber, não, ela tem que entender, ou vem o cara, escuta, cara, fuma isso aqui que é legal. Você vai ficar numa boa. Ele tem que dizer, isso vai me fazer mal. Não. É difícil dizer não. Ele está numa turminha, fala, cheira aí, cara. Qual é? Você é quadrado, é careta? E ele tem que, mesmo na turminha, dizer não. Essa não é minha turminha. Não Mesmo, é fácil. mesmo correndo o risco de ser expulso dessa turma, ou sair, Dessa mesmo turma. a pessoa não querendo, tem Tem que que saber achar outra dizer não. turma. Tem que achar. Bebe aí, cara. Isso aqui é uísque que eu peguei do meu pai. Cara, tem criança que diz que o organismo humano, às vezes você pode beber e não ficar alcoólatra, na maioria das vezes, mas É. se você às 10 anos der uma bebida para uma criança, para essa criança, ela fica alcoólatra já, Uhum. imediatamente. É uma coisa terrível. Tá? Então você precisa ensinar, porque você não vai ficar o tempo todo ao lado do teu filho, da tua filha e do teu aluno para ajudá-lo. Ele vai ter que ir para o mundo. Ele vai chegar em festinha, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer coisas muito horríveis e ele precisa saber se defender. E você se defende com a palavra não, E na série, tá? os caras, você sempre coloca essas questões. Coloca, Uhum, coloca essas questões. uhum. Você não pode, você tem que aprender a dizer não.
O personagem principal diz assim, uma hora que ele está discutindo com o criador da droga da doença, ele diz, olha, não, a obediência só leva à repetição de velhos erros. É a desobediência que, que, que faz o progresso que move o mundo. Sabe, todo mundo sempre dizia, ah, não, voar é para os pássaros, é para os insetos, o ser humano nunca vai voar. Alguém desobedeceu essa regra. E nós hoje voamos até a Lua, se for o caso. A criação, a ideia nova é uma desobediência. A desobediência até que leva a problemas. Por exemplo, quando entrou o computador, as revistas e jornais são todas feitas, ah, sabe, você perderam o emprego os linotipistas, os tipógrafos, que eram profissões extremamente bem pagas, eles eram príncipes, É. ficaram desempregados, gente. Entende? Às vezes o progresso traz, mas criou uma coisa maravilhosa. Sabe, assim, e cria mesmo, é difícil. Hoje, uma pessoa despreparada das modernidades não consegue muito emprego e tal, sabe? Precisa Veja, se reinventar, né? uma colheitadeira que eu vi até funcionando, um homem numa cabina refrigerada com computador, tá? Ele faz o trabalho de 50 homens. Claro que esses 49 foram desempregados, mas nem aquele um foi para casa dele. Ele é um cara especial, é uma pessoa que sabe, puxa. Então, foi um grande progresso, é mais barato, é mais rápido, é mais tudo você poder ter a colheitadeira, mas traz, não é? É, tudo tem Perdas, dois traz, lados, né? Tudo tem tudo dois tem dois lados. lados, mas você tem que ficar com o lado modernizador. Uhum. Claro que você deveria ter um governo que tratasse dos problemas, tá? Desse desemprego que vai acontecer, né? Preparando essas pessoas para outras funções. Tá? É um problema já de nós como sociedade, tá? Como democracia. O tipógrafo não tem culpa de ficar desempregado. Então, isso aí tem que ser prevenido. E aí você precisa ter um poder externo, que é o governo, na minha opinião, tá? Que teria preparado ele com uma educação suficiente para ele se desviar e chegar em outro ponto, tá? Agora, se ele é um analfabeto que só sabe pegar enxada aí, cara, e se ele perder o emprego de pegar enxada, ele está morto de fome, Uhum. tá? É, Então, isso aí tem que ser... E é a educação que pode preparar, para que então, todos possam seguir o progresso. isso que eu ia te perguntar agora. Vamos falar um pouquinho de educação. Qual o papel da educação em disseminar e fortalecer a cultura terapêutica entre gerações mais jovens? Bom, então, em primeiro lugar, a gente está falando de literatura, e eu acho que a primeira coisa que um ser humano precisa ter é o pleno conhecimento da língua. A gente chama alfabetização, é entender o código que B com A dá Bá, mas essa pessoa não está capacitada a entender um texto. Ela precisa atingir o que Magna Soares chama de o letramento, compreender tudo que ela lê. E a gente vê, pelas pesquisas, tem principalmente uma pesquisa chamada PISA, em que o Brasil é sempre dos últimos colocados em compreensão da língua, em matemática simples e em ciência de introdução. E são feitos, esse exame é feito com meninos e meninas de 15 anos matriculados no primeiro ano do ensino médio. Quer dizer, como é que ele chega lá sem conseguir entender um pequeno texto? Ele erra em matemática porque ele nem entende a pergunta e faz a conta errada. A conta até pode estar certa, mas não era o que era pedido, Não tá? soube ler a pergunta direito, né? Entender. Não é verdade? Porque tudo é língua portuguesa, tudo é língua portuguesa. Pode ser no papel, na tela, na lousa, onde for, mas tudo é língua portuguesa. Então, você vê, nós chegamos com o nosso menino de 15 anos, tão ruins, que só 2% conseguem o que se espera dele naquela idade. 2% no Brasil. Tá? Quem é que está lá à frente? Indonésia, Noruega, Coreia, Japão, sabe? E nós aqui, porque a nossa educação é muito ruim. E eu defendo o seguinte: você tem que encher de quantidade o ensino da língua portuguesa. Uhum. Porque como se aprende a
tocar piano, tocando piano, treinando. Comecei a aprender a ler, lendo, e lendo muito, e repetindo a leitura. Então, assim, nós, autores, para queremos fazer coisa gostosinha, para quê? Para que os alunos treinem leitura. Sabe? Como é que se aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Então, você aprende a escrever escrevendo, escrevendo sem parar. Então, para mim, eu acho que até o finzinho do Fundamental 1, a luta da língua portuguesa é o principal. A luta pela matemática básica é o principal. Então, e é quantidade, é treinando. Se eu quero ser um nadador, eu não posso, que sou velho, um nadador para ganhar medalha na Olimpíada, eu preciso passar 8 horas por dia na piscina treinando natação. Então, como é que a criança. Eu já sei. Eu dou um livrinho para as crianças lerem por bimestre. É pouco! Manda eles lerem o dia inteiro. Obrigue-os a ler. Por exemplo, você chega, a classe está meio em bagunça, fala: atenção, turma, é permitido conversar. Eles falam: o que foi? Mas por escrito. Todo mundo vai fazer bilhetinho um para o Olha. outro. Uhum, Então, ele está escrevendo, mas é uma brincadeira. uhum. Não é uma obrigação, eu vou falar, eu vou aproveitar. E tem que ler e entender. E ele capricha mais ao escrever, que vai mandar para o colega, porque a professora perdoa. O colega diz: ai, que horror, escreveu casa com Z. Né? Ele ridiculariza. Então, pronto, usa todas as oportunidades. Sabe, eu aprendi com uma professora carioca, muitos anos atrás, que ela tinha uma técnica ótima. Chegava num intervalo, dois meninos tinham brigado lá, né? Meninos chegavam cheios de lágrimas nos olhos, se queixando para ela. Mas eu estava comendo meu lanche, ele me empurrou, não foi ele que não sei o que. Mas peraí, não estou entendendo nada. Cada um senta em sua carteira e escreve o que aconteceu para ver quem tem razão. O moleque vai escrever, vai ser expulso da escola. Então, entrega, aí você vai, não tá bom, você vai, escreve de novo. Aí ele escreve de novo. É importante, quer dizer, eles vão fazer as pazes, porque criança briga e depois faz a paz, numa boa, né? Mas Uhum. ele vai saber que na vida dele, se ele não soubesse comunicar e se defender direitinho, ele vai mal na vida. O E você Pedro, deu. Ele escreveu, precisa dar nota, não precisa dar nota. Não então precisa a dar língua nota. portuguesa, a língua, né, é uma das principais resistências que a cultura Claro, terapêutica enfrenta ao tentar se expandir aí numa sociedade moderna? Você acha claro. que a língua Nessa é a idade, barreira? essa idade, não existe para a criança passado, não existe para a criança a América Latina, não existe para a criança a Europa, tá? Ela ainda está assim, o mundo dela é pequeno, tá? Então, por que você vai dar a história? Você, por exemplo, eu tenho certeza que você não conhece a história da Romênia, mas se eu der um livro de história da Romênia para você, você lê e fica entendendo. Você tem a chave para entender o que você quiser. Então, Uhum, não adianta ficar dizendo quem descobriu o Brasil ou não. Isso é um nheque-nheque que não precisa dizer. Sabe, os historiadores têm que encontrar uma história de uma maneira de educar, sem esse monte de data e tal, em que ano Dom Pedro berrou, não sei o quê. Sabe, isso é inútil. Sabe? uhum. A própria geografia, você fica decorando. Eu me lembro, a gente decorava nomes de capitais. Era um brinquedo. Eu decorava todos os nomes. Falava: você sabe qual é a capital do Liechtenstein? Aí o moleque não sabia. Ah, ganhei. Tudo bem, bacana, mas o que é o Liechtenstein? Quem que tem isso na vida dele? Tá? Eu acho que todas as aulas têm que ser aula de português. Então, você tem que ter história um lado para escrever e geografia uma hora. Porque como é que você faz? Estuda geografia lendo um livro. Como é que estuda história? Lendo um livro. Então, eu acho que eu até tenho um livro que eu fiz que mostrei que é um problema bastante simples para resolução em matemática, mas é um enunciado tremendamente difícil. Se você não entender bem a língua portuguesa, você não responde. Quer ver? Eu vou cantar assim, ó. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando, ah, quando ambos, quando nós, quando tu tiveres a minha idade,
Ambos teremos 90 anos. Olha. É um enigma em português. Aham. Se você descobrir o que que é isso, você faz a conta para ficar fácil. Mas ninguém acerta. Esse problema caiu ele ficou histórico, porque ele caiu num vestibular do ITA, e é a única pergunta que todos erraram. Ninguém acertou. Então ficou famosa essa história. Mas a história, sabe? Então é isso. Se eu conheço bem português, as portas do mundo estão abertas para mim. E E porque eu você chego conhece lá. muito bem português, Pedro, eu estou te interrompendo aqui, é por isso que você é um belo de um contador de histórias, né? Como você conta história bem, a gente ri com, você interpreta, você também tem aí esse background como ator, né? Que você fez teatro, então você é um grande contador de histórias. E você continua com aquele canal no YouTube, A Esperança do Pedro Bandeira, onde você conta histórias? Continuo fazendo minhas palhaçadas lá, mas como lá eu falo mais para adultos, lá o papo é diferente. Eu não estou falando com o meu leitor de 8 anos ou de 10 anos, tá? Meu canal é para mamãe, para o papai, para o professor, para o Para os adulto, jovens adultos, né? para os jovens adultos que estão aí. Puxa, como eu falei, né, da sua filha que estava esperando a Fernanda. A sua filha não sabe, eu preciso explicar para ela. Uhum. Olha, desde a barriguinha, fala com a criança. Eu te contei já aquela história fantástica de um neuropediatra, que é Hum. maravilhosa. Ele é canadense, e ele um dia, é neuropediatra, estava lá das crianças, tratava das crianças, e um dia ele recebeu uma senhora é, que contou uma história muito incrível. Ela trabalhava em embaixada, né? Funcionária de embaixada, trabalhava na embaixada da Hungria. Quando engravidou e quando fez aquele curso da época, é o curso de como é que é? Parto sem dor, que se chamava na época, o parto sem dor. Aí ela internou-se no hospital, nasceu uma menininha, mas imediatamente ela foi chamada de volta para o Canadá. Bem, aí um dia a menina tinha uns 2 anos, sei lá, estava brincando no tapete e começou a falar em húngaro. Respire e sopre. Respire e sopre. Ela, ao nascer, decorou o médico falando em húngaro, respire e sopre. Então, sabe, não dá. A criança, desde que é formado o sistema auditivo e fonador dela, ela, não, diz que na terceiro mês de gravidez, a criança começa a formar isso. Então, fala com a barriga. Toca música para a barriga, conta a história, o papai chega e fala, papai está esperando você. Então, sabe, conversa, a criança o tempo todo, ela já nasce com o universo vocabular passivo, cheio de palavras, cheio de emoções. Olha, que beleza! E nós não sabíamos isso antigamente. Você não falava com o bebê. Você tratava o bebê que nem uma boneca, punha a fralda, não sei o quê, tum. Fala com o bebê. Já agora a mamãe vai trocar a fraldinha da Lucinha e nós vamos visitar a vovó. Fala com ela, estou ouvindo. Você vê ela ficar quieta. Ela não está ouvindo, ela está ausente. Nada. O ser humano, quando nasce, a potencialidade dele é demais. Mas vamos colaborar com ele. Sabe, se essa criança ouvir pouco a língua portuguesa, e você vê isso em famílias muito muito atrasadas, muito abandonadas, já notou que eles não conversam entre si. O analfabeto não tem como conversar. Ele não é capaz de assistir uma novela de TV, ele não conhece as palavras. Para eles, tem aqueles programas de tomar tombo. Ele morre de rir, tá? Eles não conhecem, conversam entre si. Você vê, às vezes, numa estrada, o homem e a mulher andando em fila indiana, não lado a lado, porque eles não estão conversando. Não tem o que conversar, não tem palavra para conversar. Então, gente, não vamos permitir isso. E só a educação pode fazer isso, gente. Puxa, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, que não está ouvindo, tá? As histórias foram inventadas quando nós surgimos no mundo como o Homo sapiens. E algumas sobreviveram até hoje. Eventualmente, João e Maria era contada nas cavernas e atualmente é uma beleza. Então, conte, invente histórias.
Eu conto história, põe a criança como protagonista, inventa uma historinha, sabe? A Fernandinha, onde ela foi para a Lua, e chegou na Lua e ela ficou, sabe? Bota isso lá, tá? Aí veio o lobo e a Fernandinha deu um tapa no lobo, e o lobo saiu correndo, chorando, ela vai ficar toda feliz, sabe? Põe ela no mundo através da língua portuguesa. Por isso que eu adorei ter assumido. Sempre trabalhei com a palavra, como ator de teatro, como jornalista, como redator de propaganda e tudo mais. Mas quando eu passei para poder escrever o que eu quero, porque antes, quando você é jornalista, você não escreve o que você quer. Você Não, escreve o que o chefe de reportagem mandou. Não é verdade? nem sempre que você quer, é verdade. Não, você tem que ter um pouco, você tem que ter um pouco já de uma posição no jornal para poder escrever o que você quer. Quando você está de foca lá, você faz o que manda você fazer. Aí, de repente, eu encontrei uma profissão que eu posso falar o que eu quero. Ninguém me manda escrever, mas muitos me sugerem. Os estudos e tal que eu faço de psicologia do desenvolvimento, vem sugestão. Opa, esse é um tema importante para fazer um livro, né? Então, a minha vida foi pela palavra. Eu nasci de uma família culturalmente paupérrima, culturalmente paupérrima. Eu me lembro que aos 14 anos eu ia ao teatro, porque em Santos as companhias grandes vinham fazer um espetáculo em Santos. Eu via Paulo Autran, Antônio Carreiro, Cacilda Becker e tudo. Eu sozinho comprava, comprava ingresso e assistia. Eu sozinho não, ia com a minha turminha, meus amiguinhos, né? Ninguém da minha família estava naquele teatro, sabe? Então, por que que eu cheguei aonde cheguei, com livros traduzidos até para o grego e para o sérvio? Por quê? Por causa da leitura. Eu tive sorte de ter um grande letramento já pequeno, já com Uhum. 7 anos. Com 7, 8 anos, eu já lia Monteiro Lobato uma boa. Só assim, a estudar é chato, né? O texto do livro de estudo é chato, mas a literatura não. Ou O seja, vamos ler história mais, não. né? Vamos ler A mais, contar terapia mais que a gente histórias. para a criança doente é para o ser humano, são ou doente. O ser humano são, tem várias doencinhas lá dentro dele, de dúvidas, de medos, que são resolvidos com amor, que nós, os escritores, queremos passar para vocês. Tá certo. Pedro Bandeira, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi uma delícia conversar com você, ouvir as suas histórias. Tem tantas outras mais para contar. Uma trajetória brilhante a sua. Parabéns. É muito bom sempre conversar com você. Não foi a primeira vez e não vai ser a última. Tá bom? Obrigada muito pela entrevista. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Um beijo grande para você também. E os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui, e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 17º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.